Seja bem-vindo, meu amigo empresário, contador, advogado, do Brasil de quem faz. Hoje, conforme prometido há 10 dias, iniciaremos o nosso webinar sobre crédito fiscal de férias e o texto de férias. Muito tem se falado sobre esse assunto. Muito advogado, muito contador, muito consultor fiscal falando que tais valores é um direito líquido e certo para a empresa. Mas e aí? É isso mesmo? Bom, meu nome é Yuri Cipaúba, eu sou advogado e economista, mestre e doutorando em administração. E eu estou aqui hoje, conforme prometido há 10 dias atrás, para a gente discorrer de forma contundente sobre esses ditos créditos, tá? Bom, você já ouviu falar que sua empresa tem direito a crédito previdenciário patronal sobre férias e textos de férias? Muita empresa, muito escritório batendo à sua porta, às vezes advogados pegando um jatinho plotado com o nome do escritório, aparecendo como um verdadeiro especialista, te dizendo que você teria direito a esse creditamento. Chega, pega numa planilha de Excel simples, com 4, 5, 6 linhas, botando na sua folha de pagamento as 20% de contribuição patronal e dizendo que tudo ali é crédito que você poderia compensar de maneira imediata para pagamento dos seus tributos. Bom, eu vou te mostrar aqui que a realidade é outra, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já decidiu ser legítima essa cobrança, ou seja, desde 2020, inexiste direito a acreditamento de tais créditos. Bom, aqui está uma notícia do portal do Supremo Tribunal Federal que em 2020 ele decidiu ser legítima a cobrança de contribuição patronal sobre férias e texto de férias. Mas, bom, de onde é que vem essa certeza absoluta que vendem esses ditos consultores fiscais, advogados renomados especialistas em direito tributário? Porque em 2014, o STJ vinha julgando em vários recursos repetitivos que o texto de férias e as férias, e principalmente o texto de férias, como não era um ganho habitual do empregado, não poderia ser cobrado contribuição previdenciária patronal. Então, assim, nós tínhamos decisões do STJ em 2014, que elas subsistiram até 2020, elas existiram até setembro de 2020, que davam direito a esse creditamento. Muitas empresas nossas que ingressaram com ação, que houve trânsito julgado na época, foram beneficiadas disso. Então, no direito existe a máxima de quem. Aliás, na vida existe a máxima de quem cedo madruga, Deus ajuda. No direito também. Existe a máxima de o direito não socorre aqueles que dormem. Então, essas empresas que ingressaram com as ações ordinárias ou os mandados de segurança da maneira correta e que tiveram o julgamento favorável, até setembro de 2020 elas usaram esse creditamento. Só que tudo bem, quando chegou setembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal disse ser legítima essa cobrança previdenciária, essa, a cobrança da contribuição previdenciária. E aí você gerou um modo, como muito acontece na nossa corte, leva realmente a gente viver nesse modo de insegurança jurídica que realmente é institucionalizada dentro do Brasil. Então todas as empresas começaram a ficar em dúvidas, mas e aí? E agora? Eu vou ter que devolver o que eu compensei ou vou ter que pagar o que eu deixei de pagar à época? Então entrou-se com embargos de declaração na época contra essa decisão. E esses embargos de declaração eles foram julgados em 2024, foram julgados no ano passado, onde disse que tudo bem, vamos modular. O Supremo disse: ah, tá bom, é válida a cobrança. Só que olha só, para a gente não gerar um prejuízo, porque veja bem, o STJ disse que era indevida, mas eu, Supremo, que sou a corte, a corte já diz o nome Supremo, a corte máxima, estou dizendo que a cobrança ela é legítima, eu não vou prejudicar todo mundo, porque a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela queria cobrar desde aquela época os que foram beneficiados com decisão judicial. Então, houve esses embargos de declaração, tá? E eles deram um efeito modificativo, aliás, eles deram uma modulação da decisão do Supremo, em que disse, tá bom, é legítima a cobrança, mas olha só, quem não pagou está beneficiado, vai voltar a pagar só a partir de novembro de aliás, de setembro de 2020. A cobrança é legítima a partir de setembro de 2020. Todos aqueles que foram beneficiados até setembro de 2020, beleza, acabou o assunto, não tem mais nada o que pagar. Agora, quem não foi beneficiado, bom, perdeu margem, mas também o direito não socorre aqueles que dormem, não se beneficiaram. Mas a partir de setembro de 2020,
é legítima cobrança. Então, meu amigo empresário, meu amigo contador, se está chegando algum consultor para você vendendo tais créditos quando líquido e certo, e dizendo que você já pode se creditar logo nesse mês para fazer compensação de débitos, pule lá longe, porque não existe isso. Mas tem muita empresa até hoje chegando com uma planilha de Excel com 10 linhas. Ele pergunta qual é a sua folha de pagamento, joga 20%, que seria a contribuição previdenciária patronal, ele apresenta como crédito líquido e certo e apresenta uma decisão do STJ a respeito. Bom, nós temos aqui a comprovação de que esses créditos não existem. Bom, mas e aí? Tudo no direito tributário é isso? São créditos fiscais que não existem? Eu tenho esse problema de depois eu ser autuado pela Receita Federal? Não. Tanto é que existe procedimentos, formas de você recuperar valores junto à Receita Federal. Existe no próprio Código Tributário Nacional instituído a restituição, a compensação, o ressarcimento, o reembolso. Existe o processo de restituição, o processo de reembolso, o processo administrativo de compensação, denominado PERDECOMP, que antes tinha o PERDECOMP manual, agora tem o próprio PERDECOMP web. Você, prestador de serviço, que sofre retenção do imposto de renda, CSL, PIS e COFINS nas suas notas de prestação de serviço. Existe o PERDECOMP Web para você, eu não devo pagar imposto de renda CSLL, mas devo pagar o PIS e COFINS, eu pegar e fazer a compensação. Existe o Instituto da Compensação Cruzada, tudo regulado pela própria Receita Federal. E também existem situações onde eu devo buscar junto ao judiciário, como por exemplo a tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e da COFINS, a exclusão do ISS da base de cálculo da PIS e da COFINS. Tem a discussão do PES, porque quando o PES saiu, ele tinha 80 quinais. Depois, por briga entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, foram fazendo essas reduções. Mas existem teses sobre o PS discutindo a questão da isonomia, da segurança jurídica e aplicando de maneira retroativa isso. Existe também a discussão sobre a questão dos quinais que eu tenho e do RAT ajustado. Existe uma série de discussões. Por quê? Nossa malha tributária é assim. Nossa insegurança jurídica, principalmente fiscal, ela é institucionalizada. Então, como tem a máxima do direito não socorre aqueles que dormem, você tem que sim ter alinhado o seu departamento financeiro, o seu departamento contábil, o seu departamento jurídico, entendeu? Então, a gente tem que ter esse devido acompanhamento e alinhamento. E vamos falar um pouco sobre essas formas de recuperação de valores. Bom, vou fazer uma pausa aqui só para falar, estou vendo muita pergunta sendo surgida aqui, meus amigos. Eu peço para vocês um pouquinho de paciência, porque a gente tem um tempo para a live tem que ser curta até mesmo para que vocês acabem não se cansando sobre a matéria, principalmente matéria jurídica um pouquinho cansativa, e ainda mais que a gente não envolve uma prática. Eu vou responder cada uma delas. Se eu não responder até o final da live, dependendo se a gente não conseguir terminar o quanto antes na, no momento aprazado, eu vou responder vocês. Vocês têm meu contato de WhatsApp, tem meu e-mail. Não se preocupe que serão todas elas respondidas, tá bom? Mas vamos lá. Ah, voltando sobre as formas de recuperação de valores. Então, cada forma dessa, ela requer um procedimento, um documento específico para eu solicitar junto à Receita Federal. Quando eu ingresso com uma ação judicial, no caso que você ingressa com a exclusão do ICMS, do ISS, da base de cálculo do PIS e do COFINS, ou o crédito que teria do PES, porque ele zerou a alíquota de todos os outros tributos, então, se eu fiz um pagamento a maior, só após o trânsito em julgado das ações que eu posso me beneficiar de tais créditos que há discussão judicial. Quando a discussão já não é judicial, como a gente vê às vezes uma má alocação, por exemplo, dentro dos NCMs de mercadoria, quando a gente fala de ICMS, tem mercadorias que poderiam ter sido alocadas de uma outra maneira e não ter o pagamento do ICMS naquelas alíquotas. Ou então, quando, por exemplo, nós fizemos um trabalho para 40 farmácias em que houve a pandemia, primeiro ela reduziu o ICMS, botou para metade, depois ela deu uma alíquota mais reduzida e depois ela deu uma isenção, mas mesmo assim o contribuinte continuou pagando o ICMS em cima da alíquota cheia. Então ele fez um pagamento a maior. Como há uma matéria, que é uma matéria fiscal, não é uma matéria tributária na discussão jurídica ali envolvida, é mais o procedimento, e foi identificado aqueles pagamentos a maior, você já pode solicitar essa própria compensação ou essa restituição junto ao fisco, no caso do ICMS, o fisco estadual. A gente também tem muitas vezes dentro do próprio fisco federal, quando a gente fala de retenções, créditos de ressarcimento, principalmente de pagamentos que são feitos no sistema não cumulativo da PIS e da COFINS.
Então, assim, tem N situações e essas 4 formas de recuperação. Bom, a restituição, ela está prevista lá no artigo 65 do Código Tributário Nacional. Quando há um pagamento indevido ou um pagamento a maior, que eu vou utilizar o processo de restituição, onde eu quero, olha, fisco, me devolva aqui, devolva no meu caixa. Mas se eu tenho prestações mensais ainda sendo pagas, minha empresa está operando, eu posso utilizar do Instituto da Compensação, que às vezes é até melhor, porque a restituição até um tempo atrás ela estava demorando 2, 3, já chegou a demorar 5 anos para ter um pedido de restituição deferido. Então, é muito melhor utilizar o Instituto da Compensação, que está lá no artigo 170, 170A do CTN. E há uma instrução normativa, a 255/2021, que ela discorre de forma contundente sobre o método de eu fazer essas compensações do contribuinte. E o documento, a forma, o procedimento maior vai ser utilizando o Instituto do Perdecomp Web, o documento do Perdecomp Web, para eu pegar, constituir ali e fazer a própria compensação com o que está em aberto. A gente pode ver isso muito desde, salvo engano, 2021, foi quando acabou a questão da, da GFIP e ficou tudo lá pelo sistema via sistema SPED, principalmente das obrigações das contribuições previdenciárias. Então, você fazer também até a possibilidade de compensação cruzada. Você também utiliza via no programa Perdecomp Web, certo? Nós também temos o ressarcimento. Ressarcimento eu vou trabalhar mais, olha só, como ressarcimento é diferente da restituição. Ressarcimento eu estou falando de sistema de tributos não cumulativos, como o PIS, COFINS, o próprio IPI. Quando eu falo de operações que eu tenho exportação ou então aquisição de insumos, eu estou falando sobre o Instituto do Ressarcimento, que vai estar lá no artigo 166 do CTN e regulado também na sua normativa 255/2021. E tenho a forma de recuperação de valor chamada reembolso. Já o reembolso, o caso mais nítido de reembolso que eu tenho é quando é de um caso de responsabilidade da Previdência Social de um pagamento de um auxílio-doença que eu paguei diretamente ao empregador e vou solicitar o reembolso desse pagamento de acordo com o artigo 72 da Instrução Normativa 2110 de 2022. Vou pedir o reembolso porque eu fiz o pagamento daquele auxílio-doença para o meu empregado, certo? Bom, tendo essas formas de recuperação de valores e sabendo que existem maneiras, tanto dentro da contabilidade fiscal, de uma análise fiscal mais aprofundada, então, e junto buscando o judiciário para socorrer direitos, que há necessidade de você discutir aquela situação junto ao judiciário, se existe ou não aquele creditamento que a Receita não reconhece, porque muitos desses créditos a Receita já reconhece. Tem soluções de consulta que ela vai ter efeito vinculante até outra que venha a ser alterada. Então, já é reconhecido junto à Receita muito crédito que você pode buscar lá, sem necessidade de você se socorrer ao judiciário. Mas outros não, você tem que ir para o judiciário para você ter direito a isso. Como a tese do século, nós tivemos que ir ao judiciário. Como a questão do PS, nós temos que ir ao judiciário. Nós também temos a questão de algumas situações de PIS/COFINS monofásico para quem é de indústria de medicamentos, ou distribuidores de medicamentos, farmácias, que a gente pode fazer sem buscar o judiciário e outros têm que buscar o judiciário. Alterações de KNAI de algumas mercadorias talvez tenha que ser buscado o judiciário. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Então, vendo essa dificuldade, vendo esse prejuízo que as empresas têm sofrido, dada a má fé, eu acredito ser má fé, de um consultor jurídico que apresenta um crédito, apresenta uma fundamentação que a gente sabe que não existe, porque o empresário ele tem que ser o empresário ele tem que saber o macro do negócio dele. Ele não tem que saber de uma forma micro o financeiro, o micro, o tributário, o micro, o operacional. Não, ele tem que saber o macro para ele se organizar e dar as diretrizes. E aí você pega, às vezes, um colaborador que quer tirar uma vantagem porque ele apresenta a situação micro fantasiada, uma solução de outro mundo, dizendo como líquido certo para um cliente quando não existe. Então, tendo essa preocupação, vendo muitas empresas sofrendo disso, é que nós decidimos criar o método Clear. Bom, esse método Clear, ele é fundado em 5 premissas, que nós temos: compreensão do negócio, levantamento de indicadores, estudo jurídico, ações corretivas e o resultado acompanhado. Bom, na compreensão do negócio, a gente tem que ver qual é o seu negócio, como é que funciona a economia do seu negócio. Digamos, tem um caso bem interessante aqui de um cliente
nosso que ele tinha uma contabilidade, ele era prestador de serviço, ele é prestador de serviço, ele faz cessão de mão de obra e tem contratos, contrato com o poder público, contrato com outras empresas privadas, e estava, estava sendo tributado na época a uma base de cálculo, está lá no lucro presumido, de 32%. Só que quando nós fomos verificar, ele não sabia nem o que era, nós veremos mais à frente que isso é necessário, não sabia nem o que era uma DRE gerencial. Não sabia nem de fato qual era o lucro operacional dele, qual era o lucro que ele levava para a tributação. E só débito, 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 débito. Quando você fala dentro do lucro presumido, nós faremos depois uma live sobre os regimes fiscais. Como ele não sabia qual era o lucro dele e estava no lucro presumido, o lucro presumido estava dizendo o seguinte: presume-se que o lucro dele é de 30%. Quando nós fomos fazer o levantamento, compreender o negócio dele, levantar os indicadores dele, ver como é que era o serviço dele, os contratos dele, nós verificamos que o lucro dele não era 32%, era 5%. Como é que ele poderia estar no lucro presumido sendo tributado a 32%? Então, peraí, olha. Então, nós já chegamos aí numa modalidade de um mapeamento fiscal e de um planejamento tributário, utilizando a primeira premissa, compreender o negócio do cliente. E não você pegar teses, levar como certezas absolutas e implantar para o cliente. Ó, você tem direito a crédito disso aqui. Não tinha essas situações. Então, primeiro passo, compreensão do negócio do cliente. Após isso, nós vamos fazer um levantamento de tributos, de indicadores e de risco. Bom, eu contei essa história desse nosso cliente, mas são vários outros. Nós temos o varejo, que ele não sabia qual era o giro do estoque dele. Ele não sabia qual era o markup dele. Então, se você não tem uma visão clara do seu negócio, dos seus números, como é que você pode tomar uma decisão? Uma decisão de investimento, uma decisão de um levantamento de um financiamento para expansão? Ou como você vai saber se o seu pagamento dos seus tributos está da maneira correta? Então a gente tem que começar a entender o que é uma DRE gerencial. Tudo se começa na compreensão do negócio via uma DRE gerencial. Nessa DRE gerencial, eu vou ter qual é o meu faturamento, tá? Quais os meus custos ali, qual é a minha receita bruta, minhas deduções das minhas receitas, meus custos, minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis, qual o meu lucro operacional. Ah, eu tenho despesa financeira, eu tenho receita financeira, isso tudo eu tenho que calcular. Ah, não, mas eu não preciso levantar isso porque eu sou do Simples Nacional. Não confunda regime fiscal, escolha de forma de tributação, com a obrigação de você entender o seu negócio. Se você não sabe o seu negócio, você não tem um raio-x, a DRE gerencial é um raio-x do seu negócio. Se você não está, você está igual um cego no meio do tiroteio. Você está dirigindo no escuro. Você não sabe para onde é que seu negócio... Por que que existe um estudo de que 80% dos negócios eles não quebram no primeiro ano, eles quebram no segundo? Porque ele não tem um número real. Ele só pega, tá dentro do simples, então só pega o meu faturamento, joga aqui a minha alíquota do simples, paguei, e ele não sabe qual é o lucro dele de verdade. Às vezes o negócio dele nem deveria estar no Simples Nacional. Empresa de varejo. Empresa de varejo, se ele fatura mais de 350 mil mês, e ele já saiu do sublimite do Simples Nacional, já entrou no sistema de débito e crédito ICMS, meu Deus, é um tiro no pé ele estar no Simples Nacional. É um tiro no pé. E dependendo da margem dele, se ele estiver no presumido, é outro tiro no pé. Geralmente, esses negócios, você tem uma margem de 3, 4, 5, 6%, 8%, quem está no varejo, varejo de eletro. Então, você tem que entender a sua DRE gerencial. Estou vendo aqui os pedidos, nós vamos fazer uma aula sobre DRE gerencial, principalmente voltado para o prédio do varejo. Então, acompanhe a gente nas redes sociais que nós teremos ainda isso. Aí, nosso objetivo aqui é trazer conhecimento para o empresariado, é trazer o conhecimento para o contador também, para advogado. Ser advogado tributarista não é só você ter um curso, você entender a alíquota, base de cálculo e fato gerador. Você tem que entender os comitês de pronunciamento contábeis. Você tem que entender sobre a economia do negócio, sobre a microeconomia. Não necessariamente do mar, mas a micro, você tem uma base, pelo menos uma base, mesmo que seja rasa na microeconomia, é importante para que você possa fazer um planejamento tributário efetivo para a empresa que você está assessorando. Bom,
Estudo jurídico, possibilidade de ações judiciais. Se eu conheci o negócio do cliente, tá? Se eu levantei os indicadores, aí eu consigo separar o joio do trigo. Eu consigo dizer, isso aqui eu tenho direito, olha só, ele tem crédito de retenção que não foi utilizado. Tem muita empresa que sofre retenção, 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 não tem um controle que vai perdendo os créditos de retenção sofridos porque não compensa na época. Teve uma empresa que a gente foi levantar que ela tinha sofrido muita retenção de contribuição previdenciária na época, uma empresa de prestação de serviço de engenharia. Quando mudou para o sistema de BD Comp Web, ele não sabia mais os créditos que ele tinha sofrido de retenção lá na GFIP. Não teve como ele migrar. Então ele perdeu muito dos créditos. Por quê? Porque não houve uma gestão mensal, uma gestão efetiva do acompanhamento disso. E aí eu vou saber, olha, esse crédito aqui, eu vou estudar de forma jurídica, esse crédito aqui, eu consigo buscar no Junta Receita Federal, via um processo de PDComp, via qualquer outro processo administrativo, ou junto à Receita do Estado, ou junto à Receita Municipal, Secretaria Municipal de Finanças, no caso, ou esse aqui realmente eu preciso ir na esfera judicial, uma discussão um pouco mais. Teve uma situação de placas solares, onde um cliente comprou determinado dispositivo, aí tinha benefício fiscal de você não pagar o imposto de importação, tinha isenção na época e tudo, só que o dele veio 10 RMS a mais do que o que estava na legislação. Poxa, 10 RMS a mais ele não vai ter direito e o concorrente dele tem? Então, assim, é meio que desproporcional. Então, isso aí é um caso de, paguei imposto de importação, logo, porque se não pago, a mercadoria fica retida no porto e a gente vai pagar demurragem, que é caríssima. E após, busca-se isso via ação judicial. Então, a gente tem que separar, tem que fazer esse estudo para separar o que eu posso ir de maneira administrativa e o que eu posso ir de maneira judicial. Após eu já ter feito isso, eu vou implementar as minhas ações corretivas, onde é necessário você ter a maior atrocidade dentro da empresa é o departamento financeiro, o departamento jurídico e contábil, eles não se falarem. Cada um achar que eles são ilhados. Cada um achar que é um sistema de microgestão separado. Não posso fazer isso. Eles têm que trabalhar de uma maneira integrada. Tem que criar uma cultura de controle para revisando contratos, implementando essa DRE gerencial mensal. Logo porque quando eu passo para a DRE fiscal, logo quando eu vou para a DRE contábil, que eu vou fazer, digamos, se for uma empresa de lucro real, que eu vou implementar, tem adições, tem deduções que eu tenho que implementar para levar a tributação, que lá na minha DRE gerencial não deveriam ter sido implementadas. Então eu tenho que separar para entender o negócio e o que vai ser tributado. Então, tem que se criar essas ferramentas práticas, desses modelos DRE gerencial. Eu trabalho com o poder público, não, eu trabalho só com empresas do âmbito privado. Então, eu tenho que separar, tenho que segregar para poder separar riscos. Tenho que fazer um checklist de cada risco contratual, de cada tributação que eu vou ter de cada atividade. Teve outro cliente que ele chegou, foi para uma licitação, foi concorrer com outro, e a empresa que ganhou com a melhor proposta, nós ingressamos com a ação judicial para discutir isso, ela estava cometendo crime contra a ordem tributária, porque a tributação que ela se dizia ser do lucro presumido, só que o que ela colocava como base de cálculo, como o lucro presumido, a base de cálculo do tributo, não era nenhuma das opções que tinha da legislação, porque como é que ele era? Fazer cessão de mão de obras, e a base de cálculo dele era 3%. Se ela é do lucro presumido, a base de cálculo dela tem que ser 32%, não 3%. Ingressamos com ação judicial e mandaram suspender a contratação, está em discussão. E pode sofrer mesmo até uma situação penal, porque esse processo pode ser enviado para o Ministério Público para apuração, para verificar se ele não está sonegando outros tributos. Então é importantíssimo você ter essa gestão integrada. Mas nós conseguimos isso por quê? Porque o financeiro apontou essa divergência, o contábil disse, olha, essa situação aqui não existe. E aí a gente conseguiu implementar a situação jurídica. Então, essa é a importância de você ter esse tripé alinhado, financeiro, contábil e jurídico. Tá? Bom, e aí nós vamos para a última etapa do nosso método, nosso sistema Clear, que é o resultado e o monitoramento. Logo porque gestão, ela não é um evento, gestão é um processo. Então, só sobrevive no mercado quem tem esse monitoramento continuado. Aliás, monitoramento já é continuado, porque eu não posso fazer um monitoramento espaçado.
Eu tenho que criar rotinas para eu estar acompanhando reuniões mensais, na pior das situações, para fazer uma análise financeira, fazer os relatórios dos contratos, sejam públicos, sejam privados, ter um acompanhamento dos ofícios, das respostas administrativas, das negociações. Teve uma outra situação bem interessante de um outro cliente, que ele ganhou uma licitação junto ao Correios e quando foi ver o Correios errou quando foi fazer o cálculo da licitação. Era para ele percorrer 4.000 quilômetros. O Correios, quando chegou para a execução do serviço, disse: não, a gente esqueceu, a gente tem um CD aqui no meio que tem outro prestador, você só vai percorrer 1.400 quilômetros. Aí, poxa, vem cá, mas eu ganhei a licitação, você me obrigou a comprar caminhões para percorrer 4.000 quilômetros, o meu custo fixo é tal. Eu percorrendo agora 1.400, a minha receita diminuiu, eu não consigo cobrir meu custo fixo. Como é que eu fico? Aí a gente entrou com uma ação pedindo um reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Em 12 meses, estava passando de R$ 2.700.000 de prejuízo. De prejuízo. A transportadora pequena, porque houve um erro no processo licitatório. Tá? E o Correios não quis fazer a meia-culpa, então tivemos que ingressar com ação em juízo. Então a gente tem que ter essa cultura de governança, seja o contrato público, seja no contrato privado. As empresas que monitoram, elas conseguem tomar as decisões de uma forma mais proativa. A gente consegue prever se vai ter uma crise ou não e até mesmo reverter um prejuízo antes de ele se tornar uma bola de neve, tá? Tenha em mente que quem domina o seu número, quem domina o seu direito, ele consegue dominar o contrato. Então, a gente tem que saber quando a gente tem que implementar essas situações. Bom, e com isso, tem uma frase que eu gosto muito do Warren Buffett, que ele fala: o risco ele vem de não saber o que você está fazendo. Bom, essa frase, ela aponta, ela sublinha uma importância assim crucial que a gente tem que ter um conhecimento, uma análise cuidadosa de tudo antes de a gente tomar qualquer decisão de investimento, qualquer decisão de gestão, para a gente evitar risco necessário. Se a gente sabe o risco de qualquer atividade que a gente está entrando, a gente acerta a tributação, a gente acerta na compra do maquinário. E olhe que mesmo às vezes a gente sabendo o risco, pode apresentar N situações, os chamados cisnes negros, que podem alterar tudo que a gente havia previsto. Imagina quem está indo para uma guerra com um punhal na mão. É muito complicado. Então, meu amigo, é por isso que nós vemos aqui preocupado com essa situação, preocupado com o empresariado brasileiro que está sofrendo essa enxurrada desses ditos direitos líquidos e certos para poder se beneficiar. Na verdade, se beneficia muito mais esses ditos consultores, porque eles não têm responsabilidade alguma com o seu negócio, que a gente venha oferecer essa consultoria personalizada, essa consultoria fiscal, utilizando o método CLIA que eu mostrei aqui para vocês. Então, muito obrigado por você ter participado aqui dessa nosso webinar. E você que ficou com a gente até o final, que mandou essas perguntas, os 20 primeiros que mandaram as perguntas, nós vamos fazer uma análise da sua empresa, vamos fazer um mapeamento da sua empresa, com todos os pontos fiscais, os gargalos fiscais. E com isso, vocês vão ter que enviar a DRE gerencial. Quem não tiver, nós vamos montar a DRE gerencial. Então, os 20 primeiros que mandaram as perguntas, nós vamos fazer esse mapeamento fiscal, esse mapeamento financeiro. Vamos montar a sua DRE gerencial para você entender o seu negócio, para que a gente possa montar um plano de ação realista, seguro, para que você possa realmente fazer uma elisão fiscal sem essas promessas milagrosas, uma coisa mesmo técnica, estratégica em conformidade com a legislação. Então, eu só tenho a agradecer a sua participação, meu muito obrigado, e veja bem, os 20 primeiros nós entraremos em contato com você, tá bom? Muito obrigado e até logo.